vocês sabem, eu sou da área da análise do comportamento aplicada, da terapia ABA, da intervenção ABA, né? Muitos chamam de o ABA, o método ABA, fazer o ABA. E é importante a gente entender que essas são nomenclaturas incorretas, são nomenclaturas erradas. E por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque quando você fala que você precisa fazer o ABA 40 horas por semana, imagina como que você vai fazer, que as pessoas gostam de falar, né? Como que você vai fazer o ABA 40 horas por semana? Imagina, 40 horas por semana é uma carga de trabalho, são 8 horas por dia de segunda a sexta, né? Se eu colocar 40 e dividir por 7 dias da semana, de domingo a domingo, seriam 5,71. Então, quase 6 horas aí por dia de segunda a sexta. Então, por isso que a gente precisa entender que não é o ABA, que não existe o ABA, que o ABA, ele não existe. Que o ABA não tem lugar, né? Porque a ABA é a ABA de a análise do comportamento aplicada. E que você pode aplicar, né, essa ciência em diversos contextos, em diversas situações. E aí, quando você pensa que você pode aplicar os princípios, os procedimentos, as metodologias dessa ciência em diversos contextos e em diversas aplicações, fica mais fácil, entre aspas, da gente ter o quê? Mais horas de intervenção. Mas é tão absurdo a gente pensar em 40 horas, porque você pensa, como eu falei pra vocês, 40 horas de domingo a domingo seriam 6 horas. Quase 6 horas por dia, de domingo a domingo. Seria praticamente uma escravidão, né? Porque é difícil até pessoas que trabalham de domingo a domingo, né, com essa carga horária. Então a gente precisa pensar que nós estamos falando de crianças. Então o primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês, já aí pra gente criar a base, é o quê? Saber que não é um ABA, não é um método, não é uma coisa que você faz, muito menos não é uma coisa que você faz dentro de uma sala fechada, com paredes brancas e uma mesinha. Não é, tá? Então, a gente já começa por aí. Outro ponto que a gente precisa entender é o que nós estamos chamando de terapia. O que nós estamos chamando de terapia? Ir para a escola é terapia? Ir para natação é terapia? Fazer uma atividade física é terapia? O que é terapia? Ir ao parquinho, ir numa festa de aniversário, o que nós estamos chamando de terapia? Aí vem uma outra questão. O que geralmente a gente encara como terapia? Terapia é mais associado por todos nós. Pensa, quando você fala a palavra terapia, o que geralmente vem na sua cabeça? Vem na sua cabeça, geralmente, pelo menos vem na minha, não sei na de vocês. Mas vem na minha cabeça a ideia de terapia com um psicólogo, psicoterapia. Né? Eu sentar com uma pessoa, com um psicólogo, para falar sobre determinados assuntos, para me ajudar com alguma questão emocional que eu possa estar enfrentando. Então, geralmente as pessoas associam terapia a isso. Bom, mas a fonoaudióloga, ela não faz terapia? Sim, seria um tipo de terapia, mas seria uma terapia fonoaudiológica ou uma sessão fonoaudiológica. O terapeuta, o que ele faz? Ele faz fisioterapia. Então, o terapeuta ocupacional, ele faz lá a sessão dele de terapia ocupacional. Então,
É importante a gente trazer clareza, porque nos dias de hoje as pessoas começam a colocar nomes num monte de coisa sem a gente esclarecer de fato o que significa isso. Quais são as características disso que você está chamando de terapia? O que você está chamando de terapia? O que você está considerando como terapia? Então, esses são alguns pontos que eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês possam ter clareza, para que vocês possam inserir esse pensamento e esse raciocínio, se fizer sentido, na prática de vocês e para quem é família, para que você possa questionar aquelas pessoas. Então, olha só. Ok, terapia. O que nós vamos então considerar como terapia? Então, esse é o segundo ponto de esclarecimento que eu trouxe. Então, o primeiro ponto de esclarecimento que eu trouxe é a questão de método ABA, fazer o ABA, que isso não existe. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o que estamos chamando de terapia. O que nós estamos considerando terapia? O que é terapia para você? Então, quando você diz que esse indivíduo autista, que é a nossa realidade aqui nesse perfil, ou com algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, que ele precisa de terapia, você está dizendo o que exatamente? O que exatamente ele precisa? Então vamos pensar aqui, se eu tenho um indivíduo autista de 4 anos, já com diagnóstico, e ele fala muito pouco, fala 10 palavrinhas ali, tem grandes atrasos dentro da escola, então 4 anos ali está ainda na educação infantil. Cada escola vai chamar de um nome, mas está numa turminha de 4 anos. E é uma criança que ainda não sabe brincar, que chora muito, que tenta agredir os colegas. Ok. O que esse indivíduo precisa? Quais são o conjunto de habilidades que estão em déficit, que estão ruins, que ele precisa adquirir? Quais são os atrasos que ele tem? Então eu adivinhei aí, né, Manu? Praticamente. Quais são os atrasos que ele tem? Começa a pensar quais são os atrasos. Uma criança de 4 anos, ela está tendo conversas, ela tem diálogos. Vamos lá, as fonos que estão aqui. Quantas palavras de cabeça eu nunca lembro isso, nunca gravo os negócios de cabeça. Quantas palavras é esperado que se fale uma criança de 4 anos? Mas é esperado que ela fale muitas palavras. É esperado que ela forme frases. Certo? E aí, o que a gente precisa? Eu tenho essa linguagem e essa comunicação que tá muito atrasada. E o que nós sabemos? Que linguagem e comunicação vai ser a base para a aquisição de outras habilidades. Então, na escola, enquanto a professora, ela tá lendo um livro lá para as crianças, ela tá lá na hora da roda, vou pegar aqui, ó, um dos livros. Ó, Malu, eu comprei o livro. Malu, depois que assisti, comprei seu livro. Esqueci de te falar, mas comprei já tem um tempão. Mas isso foi só um parênteses. Então, vamos lá. Eu sou a professora regente e eu estou lá na sala lendo um livro na hora da roda com as crianças, falando, dizem por aí. E aí eu mostro a capa para elas e elas exploram a capa. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês acham sobre o que é esse livro? O que vocês estão vendo? E aí as crianças vão falando tudo que elas estão vendo. E aí, essa criança, vamos chamar de Pedro. Vamos falar que Pedro, que é o exemplo que eu citei pra vocês, tem 4 anos, fala muito poucas palavras. Pedro não tá entendendo nada que eu tô falando, que eu sou a professora da sala, ele não tá entendendo nada que eu estou falando. Pedro quer tá agitado, ele tá inquieto no chão, a gente tá na hora da roda. Pedro começa a engajar, querer cutucar o colega, querer beliscar o colega.
E aí, o que geralmente essa professora vai falar? Que Pedro tem muitos problemas de comportamento, Pedro é muito indisciplinado, não consigo ficar com ele, na roda, não dá pra eu ficar sozinha, eu preciso da assistente pra segurar ele. Então, o que a gente vê? Que Pedro não está preparado para estar naquela roda, naquele momento. Porque todas aquelas informações que eu estou falando, que eu estou lendo no livro, que eu estou mostrando o livro e as ilustrações, e eu estou pedindo a participação dos alunos, Pedro não tem compreensão daquilo ainda. Por quê? Porque as habilidades de linguagem dele estão em déficit. Estão muito deficitárias. Então é onde muitas vezes começam a acontecer o quê? Os problemas de comportamento. E aí a gente acha que o quê? Que o problema tá no problema de comportamento. Não, o problema muitas vezes está aqui. Aquela atividade não é tão adequada para Pedro. Ou que Pedro precisa de um suporte maior para estar naquela atividade, aí a gente vai precisar analisar. E aí eu volto para pensar. Se Pedro tiver esse suporte necessário na escola, em todos os momentos e em todas as atividades que ele tiver fazendo, se na escola, durante as 4 horas que Pedro fica na escola, vamos pensar que a escola dele começa às 8 e termina ao meio-dia. Mas Pedro tem esse suporte porque foi elaborado para o Pedro um plano educacional individualizado. Educacional. Lembre-se que aqui eu tô falando educacional. Por que eu tô falando educacional? Porque eu tô falando da escola. Se eu tivesse falando da clínica... gente, que loucura, né? Remédio de alergia. Um negocinho pro papai colocar. Alectos. Que loucura, né? Dar remédio pra menina, não sei o que. É uma loucura. Hoje é uma loucura. Foi tudo assim, no supetão, despreparado. Não deixei o remédio organizado. Meninos se recuperando. Um negocinho. Isso, meu filho, isso, uma tampinha. Loucura, loucura. Mas é isso aí. Mas, ó, a mensagem é boa, tá? Tô doida hoje, mas a mensagem é boa. Então, olha só. Quando eu falo de escola, eu tô falando de quê? De plano, de programa, seja lá o nome que você queira falar, educacional individualizado. Quando eu tô falando da clínica, eu chamo de plano de ensino individualizado ou plano de desenvolvimento infantil, são nomenclaturas diferentes. Mas olha só, voltando para o nosso raciocínio de horas de intervenção. Se Pedro está sendo trabalhado as habilidades de Pedro na escola, que ele precisa, que estão em déficit, e ele está tendo o suporte necessário na escola, e essas habilidades estão sendo trabalhadas, eu devo contar como horas de intervenção essas 4 horas que Pedro está na escola. E você sempre tem que lembrar, terapia, intervenção, seja lá como você quer chamar, o seu objetivo final sempre deve ser o quê? Reduzir os atrasos nesse indivíduo, ensinar novas habilidades que vão potencializar o surgimento de outras habilidades. É sempre isso. Se você tem um indivíduo que tem atrasos no desenvolvimento, você sempre está buscando o quê? Reduzir esses atrasos, dar o nível de suporte necessário para que novas habilidades possam emergir. E muitas vezes essas habilidades vão ser a base para o surgimento de outras. Por quê? Porque quando eu tenho um atraso de linguagem e comunicação, isso atrapalha o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, de habilidades pedagógicas, do aprendizado do Pedro lá dentro da escola. Do aprendizado dele, quando a Pro tá lá lendo um livro na frente, na hora da roda com as crianças, e Pedro está ou engajando em comportamentos disruptivos, ou ele está
no mundo da lua e não tá prestando atenção em nada e não tá ouvindo nada, tá ouvindo, mas não tá processando essa informação da maneira correta. Por quê? Porque muitas vezes Pedro tem um atraso muito grande nas suas habilidades de compreensão. Tanto nas suas habilidades receptivas, que é aquilo que eu compreendo, quanto nas suas habilidades de falante. Comportamento de ouvinte e comportamento de falante. Então, você precisa pensar nisso. Você precisa pensar o que você está fazendo hoje, seja na escola, seja no parquinho, seja na fila do supermercado, seja dentro do carro. O que você está fazendo para reduzir esses atrasos, para ensinar novas habilidades, para poder fazer esse empilhamento de habilidades, onde uma habilidade ela propicia a aquisição de outras habilidades. O que você está fazendo? Só que aqui eu não estou te falando para, meu Deus, todo momento que o meu filho tiver acordado, ou eu preciso falar para as mães, para as famílias dos meus pacientes, que todo momento que ele tiver acordado, você precisa estar estimulando e brincando e ensinando alguma habilidade. Estou dizendo isso. Como tiveram até mães que falaram lá no comentário do post que eu fiz lá do quarentão, né, da aba, não, mas eu preciso estimular meu filho a todo momento que ele estiver acordado. O seu filho vai entrar num burnout, né? Já ouviu falar em burnout, né? Que geralmente é o que os profissionais têm. Um burnout, ficam extremamente estressados, chegam num nível de exaustão mental muito grande. Pelo amor de Deus, todos nós precisamos de um momento de ócio, todos nós precisamos de um momento sem pensar em nada. Todos nós precisamos desses momentos, inclusive indivíduos autistas, inclusive crianças autistas. Por quê? Elas não deixam de ser crianças por serem autistas. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. E o que a gente vê em pais que acabaram de receber o diagnóstico? Existem pais que pensam, né, que tem essa esperança de que o filho vai ser curado. E que se ele fizer essas 40 horas de terapia intensiva, o benefício que o filho vai ter é ser curado. É deixar de ser autista. E infelizmente, ou ser indistinguível dos seus pares de mesma idade. Ou seja, quando ele chegar, eu faço essa terapia intensiva, esse abão 40 horas. E quando ele chegar com 8 anos de idade, ninguém vai perceber nada, nenhum sintoma, nada. Só que não é assim. Só que talvez os pais querem pensar por um tempo que vai ser assim. E tá tudo bem. Se você é profissional, cabe a nós profissionais sermos éticos e falarmos as nossas informações baseados na evidência científica, baseados na sua experiência enquanto profissional. Você trazer a informação correta, baseada em evidência, ser ética, né? Não a evidência que eu quero, mas as evidências corretas. Enfim, tem uma série de nuances aí, questões pra gente pensar e pra gente falar. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu vou fazer um grande sacrifício agora de fazer esse abão 40 horas, eu vou gastar o que eu tenho e o que eu não tenho, eu vou vender o meu rim, vou vender tudo, mas vai ser um sacrifício que eu vou fazer agora, mas que eu vou colher lá na frente, né? A gente sabe que a intenção dos pais é boa.
a intenção dos profissionais que querem receber aba 40 horas, a gente não sabe se é tão boa assim. Pode ser uma prática um tanto quanto duvidosa. Por quê? Se atende na clínica esse indivíduo 4 horas de manhã e 4 horas à tarde, tem atendimento para ele 8 horas por dia, ou que seja, vamos lá, 40, eu sou péssima de matemática, né? 40, já esqueci a tabuada também. 40 dividido por 6, 6,66. Se atende esse indivíduo de 6 a 7 horas de segunda a sábado, para dar essas 40 horas que você de repente está recebendo? Porque uma coisa são, esse indivíduo precisa ser estimulado o máximo possível, respeitando as necessidades físicas, emocionais desse indivíduo, ou seja, ele precisa brincar, ele precisa dormir. Se é uma criança de 2 anos, se é uma criança de 3 anos, geralmente ainda tem o cochilo da tarde. O que os pais começam a fazer? Tirar o sono da criança, seja da tarde ou seja da manhã, para poder levar para terapia. Porque era só esse horário que a terapeuta tem, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí essa criança começa a ficar extremamente irritada e estressada porque ela tá privada de sono. Eu quero ver você privado de sono se você não fica irritado e estressado. Gente, e eu falo isso como alguém que já fez isso, tá? Eu sou essa mãe que acordava a criança para levar para terapia, que a criança chegava na terapia dormindo. Eu sou essa mãe. Tá? Então eu falo não como alguém que, eu vi alguém passar por isso. As crianças chegavam na minha sala de atendimento dormindo. Não, eu era a mãe que fazia isso. E eu já fui a profissional também que vi pais fazerem isso. Você chega, a criança tá dormindo, acabou de acordar a criança, ela tá irritada, ela tá com sono desregulado. E aí, então assim, são uma série de fatores, são uma série de questões que a gente tem que se atentar. Agora, por outro lado, entretanto, todavia, os profissionais, as famílias e os planos de saúde precisam entender uma coisa. Que coisa é, Michele? Olha só. E eu vou usar a seguinte história. Vocês já viram o caso do médico que atende particular versus o médico, geralmente socorre, versus o médico que atende o plano de saúde? Claro que não são todos, existem exceções, tá? Ou regras, sei lá. Mas existem muitos médicos que, geralmente, os do convênio, fazem uma consulta super rápida ali de 15 minutos. E geralmente o médico que atende particular tem uma consulta mais demorada. Claro que isso não é regra, tem exceção, gente. Mas é bem comum isso de acontecer. Ok. O médico do convênio, ele precisa atender muita gente, porque o valor que ele ganha por hora é menor. O mesmo vale para o fisioterapeuta do convênio, pro fonoaudiólogo do convênio, pro psicólogo do convênio. O preço que eles pagam pro profissional é terrível. É uma desvalorização do profissional enorme. E os conselhos, ao invés de irem lutar por melhores condições de trabalho e remuneração dos seus profissionais, ficam muitas vezes querendo cuidar dos seus próprios interesses, do próprio umbigo de quem tá no poder, mas ok, tema pra outra pessoa falar. Então, vocês acham que dentro da terapia ABA, coberta por convênio, também não vai ser assim ao longo do tempo? Existem muitos colegas dos Estados Unidos que têm horror a atender como analista do comportamento e ter que lidar com o plano de saúde. Ou ter que trabalhar para uma grande organização, para uma grande clínica, que faz uma pressão danada para aquele terapeuta
ter muitas horas faturadas, eles chamam lá de billable hours, de horas de faturamento, horas, né, porque você recebe por hora, que o terapeuta tem que cumprir aquele monte de hora para a clínica faturar. Para o dono da clínica faturar, que geralmente nem é uma análise do comportamento, às vezes é um administrador. Então, vocês precisam entender as coisas como elas são, como um negócio, como a roda gira, porque aí você fica mais esperto e aí você fica, pelo menos, ciente e entendendo da coisa. Se você tem uma clínica, você busca agir com ética, mas também a ter um negócio lucrativo para você, porque é óbvio que toda empresa ela foi feita para ganhar dinheiro, senão ela quebra, ela deixa de existir e ela deixa de servir a população. E nos Estados Unidos, por exemplo, na Covid, muitas clínicas fecharam. Muitas clínicas deixaram de atender e isso faz aumentar a lista de espera de outras clínicas. E vocês têm que entender que no Brasil a gente acompanha muito o que acontece nos Estados Unidos. Só que o que geralmente acontece é que chega primeiro lá e depois chega aqui. Então, a gente precisa entender que o plano, ele quer pagar barato, porque ele quer a maior parte do lucro para ele. Então, cada um tá tentando tirar o seu desse negócio. E geralmente quem é prejudicado é ou o paciente, a família, ou até o próprio terapeuta que tá ali atendendo, que às vezes é um funcionário ou um prestador de serviço do convênio ou da clínica. E aí, o que todo mundo precisa entender? Que quando você atende um autista para prestação de serviço de terapia ABA, e eu tenho certeza que, né, que também é assim, mas talvez uma menor quantidade de tempo pro fonoaudiólogo, pro fisioterapeuta, pro terapeuta ocupacional, o que você precisa entender é o seguinte: dentro da prestação específica de serviço de terapia ABA, uma coisa precisa ficar clara. Que você tem horas diretas de trabalho e horas indiretas de trabalho. Horas diretas de trabalho, e eu falo isso há muitos anos. Eu falo isso porque eu atendia, então eu via isso na prática. Você tem horas diretas de trabalho, é aquelas horas que você está diretamente com a criança, que você está diretamente com o seu paciente. Quando você está com ele ali, seja na sala, seja na terapia em casa, seja se você está fazendo um treino de habilidades funcionais, de habilidades sociais na rua, é aquele momento que você está lá com ele. Só que precisa de uma preparação antes. E muitas vezes precisa de uma organização depois que a sessão acaba. Você precisa fazer notas de sessão. Você precisa muitas vezes fazer coleta de dados. Essa coleta de dados é feita durante a sessão. Ou notas de sessão que você escreve durante a sessão ou ao final da sessão. Você precisa preparar a programação de ensino que vai ser ensinada, qual vai ser o programa de ensino aplicado, os programas de ensino aplicados, porque são vários. Quais serão os objetivos de ensino que serão trabalhados? Então, você precisa constantemente estar ali atualizando aqueles objetivos de ensino ou os programas de ensino, olhando as notas de sessão, olhando os dados que você coletou, porque se você coletou dados e você não está analisando eles, não faz o menor sentido coletar por coletar. Você precisa coletar para quê? Para você analisar, para aquilo ser um parâmetro para você. Para que você veja o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, essas horas diretas e indiretas de trabalho, elas precisam ser respeitadas. E se o profissional ele não for pago, ele dificilmente ele vai fazer. É isso. A boa da verdade é essa. Porque que horas que ele vai fazer se ele atender durante toda a manhã e durante toda a tarde? Você acha que ele vai conseguir fazer isso à noite? Alguns tentam fazer. Tentam fazer no final de semana, ficam sobrecarregados, começam a fazer um serviço não muito de qualidade porque não dão conta, têm um burnout, adoecem e acabam... E aí, que horas que ele vai estudar? Porque olha só, é diferente
Pensa quando você vai lá na sua psicóloga para uma sessão de psicoterapia, que eu já fiz por muitos anos da minha vida, agora eu não estou fazendo, mas que eu cansei, chega uma hora que a gente cansa também, precisa dar um tempo. Fiz durante muitos anos da minha vida. Quando você entra na sessão com um psicólogo, você já observou que geralmente o psicólogo atende um e outro, um termina, outro começa? Ele só pega o papelzinho dele ali para ele fazer algumas anotações, ele provavelmente vai fazendo as notas de sessão enquanto ele vai te atendendo. Mas ele não precisa de preparar um programa de ensino, qual é o material que ele vai usar, que tipo de material que ele vai usar, a folha de registro para o programa. Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa de toda essa preparação e essas horas indiretas de trabalho que o terapeuta ABA, ele precisa. Que o profissional que trabalha na escola, ele precisa. Quando eu chego lá para minha sessão com a minha fisioterapeuta, ela atende um depois do outro, um depois do outro. Ela não precisa ter uma preparação. A maca já tá lá, ela já tá lá. Ela já conhece o meu caso. Ela não precisa de toda essa preparação que um terapeuta ABA precisa. Antes e depois da sessão. Ela pode atender assim, ó, de 1 em 1 hora. Enquanto o corpo dela aguentar e ela conseguir ficar em pé e ela tiver disposição física para isso, ela consegue. Então, como que esse profissional vai cobrar? Ou ele vai cobrar pelas horas diretas de trabalho e as horas indiretas, e isso vai ficar muito claro. Ou eu vou cobrar uma mensalidade, onde dentro dessa mensalidade vão ser X horas de intervenção, mas eu já coloquei esse preço sabendo que, além das X horas de intervenção, eu tenho Y horas indiretas de trabalho. Ok? Então, tudo isso precisa ficar bem claro. Por quê? Porque senão o trabalho ele não é feito. Ou você vai cobrar uma hora mais cara, porque você sabe que o valor da hora não é só aquela hora que você tá ali com o paciente, com o cliente. Mas tem outros momentos também que você vai se dedicar ao paciente. Que eu já falei pra vocês, a preparação dos programas de ensino, a mudança dos estímulos, dos objetivos, a mudança dos estímulos dentro dos programas de ensino, a preparação de materiais para os programas de ensino. Quem vai fazer isso? Quem vai plastificar material? Quem vai cortar? Quem vai colocar velcro para aquele determinado programa? Quem vai analisar os dados? Quem vai jogar esses dados numa planilha de Excel que vão virar gráficos? Quem vai fazer isso? Então, se não tiver uma organização de quem vai fazer o quê e quem vai pagar por isso, o que acaba se fazendo é não fazendo um trabalho bem feito. E aí, como que eu vou chegar em aba 40 horas dentro deste modelo e dessa forma de intervenção? Então, vejam que aqui eu dei dicas de gestão, de como cobrar pelos seus serviços, a mentalidade para você, para cobrar pelos seus serviços e o que você de fato vai desempenhar. Eu fiz reflexões sobre a questão do número de horas de intervenção. O que você está chamando de intervenção? Qual que é o propósito de um atendimento quando você tem um indivíduo com atrasos no desenvolvimento? É sempre reduzir esses atrasos. Dar o suporte necessário para que novas habilidades possam surgir, que vão ser a base para o desenvolvimento de outras habilidades. Então são várias coisas, vários pontos onde uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, e onde você vê essa bagunça que nós temos. E que não é fácil. E eu sei que é difícil para os profissionais, é difícil para as famílias, é difícil para a criança, para o indivíduo. É difícil. Eu só não vou falar que é difícil para os planos de saúde, porque geralmente eles têm muito dinheiro. Então, quando você tem muito dinheiro, os problemas são reduzidos, né? E eu não vou ficar com dó aqui do banco, que tem um seguro-saúde. Eu não vou ficar com dó deles e achar que eles são tadinhos, coitados, né? Estão tendo que pagar horas de terapia.
Claro que é errado você cobrar por horas de terapia que não foram realizadas. Mas você tem que fazer as cobranças corretas, da forma correta. Também não é certo uma clínica ou um profissional querer passar a perna no seguro-saúde. Isso também não é certo. Tá? Então isso precisa ficar muito claro. Então assim, olha, se você for contar 4 horas na escola, porque se você falar pra mim, não, essas 4 horas na escola estão sendo muito bem aproveitadas, porque não entendo nada de leis, desculpa, não sou advogado, não entendo nada de legislação. Não dá tempo e não dá pra gente saber sobre tudo. Esse também é um grande problema que as pessoas têm, né? Elas querem ser terapeuta, mas ao mesmo tempo elas querem falar de direito, elas querem falar da questão dos planos de saúde, elas querem falar sobre políticas públicas, porque as pessoas acham que doutores sabem tudo. Não, baby, não é assim. A vida não é assim, você não consegue saber de tudo. Você acaba sabendo de tudo um pouco, muito superficialmente, passando informação errada, enfim, virando essa zona aí que muitas vezes acontece. Então eu prefiro selecionar aquilo que eu vou estudar, porque só o que eu tenho pra estudar já não dou conta. Já não dá tempo suficiente. Então, se você falar pra mim que essas 4 horas desse indivíduo na escola estão sendo aproveitadas porque foi feito o programa o plano educacional, o programa educacional individualizado dele da escola e tá tudo feito, ele tem apoio, então vamos supor que ele tem uma acompanhante pra ele, então ele tá tendo o suporte necessário, os objetivos de ensino estão sendo trabalhados, tudo que precisa ser adaptado, acomodações e modificações no ambiente escolar e no currículo estão sendo feitas para que, de fato, essas 4 horas de escola estejam sendo aproveitadas. Ok. Eu, Michele, contaria que ele está tendo 4 horas de estimulação, de intervenção, de ensino. No fim das contas, é ensino. Você quer ensinar novas habilidades. Se você tá chamando isso de terapia, de intervenção, de arroz com feijão, de Zé Maria, se você tá chamando isso de Bob, se você tá chamando isso de Casa Amarela, no final das contas, o que você quer é ensinar novas habilidades. Então, se isso está sendo feito dentro da escola... Obrigada, Adilson. Obrigada, fico muito feliz. Se isso tá acontecendo dentro da escola, o que é difícil, tá, gente? Não é impossível, mas é difícil. Nós podemos contar 4 horas de estimulação que tá acontecendo. E aí, no período da tarde, essa criança faz uma terapia de 1 hora, e aí você consegue fazer mais 1 hora de estimulação em casa, treinando um brincar, treinando uma imitação, enfim, alguma estimulação que é apropriada, que foi feita ali dentro dos objetivos de ensino, certinho, a gente poderia dizer que eu tenho o quê? 6 horas de intervenção. Então, 6 vezes 5 eu tenho 30. Vamos supor que isso acontece de segunda a sexta, eu tenho 30 horas. É isso, né? 6 horas, 5, 6... Isso, 2 horas de intervenção fora da escola, 4 horas dentro da escola. Então, assim, só que o grande problema é que essa intervenção, esse ensino apropriado dentro da escola. Gente, pensa que a maior parte das crianças, a maior parte do tempo das crianças praticamente é passado dentro da escola. Gente, são no mínimo 4 horas. Agora você pensa que doideira, a escola tinha que ser o lugar com as pessoas mais preparadas do mundo. E tinham que ser os profissionais mais bem pagos do mundo, porque nós temos no mínimo 4 horas. Pensa que nos Estados Unidos e no Canadá, as crianças ficam 6 horas, 7 horas dentro da escola, fazendo diversas atividades. Que hora que esses meninos lá na América do Norte vão para terapia? Vocês já pensaram nisso? Que as pesquisas
de intervenção ABA, a maioria é nos Estados Unidos. Só que a educação americana, as crianças entram na escola 8h30, 9 horas, elas saem da escola 2h30, 3 horas. Que horas que essa terapia é feita? Só que dentro da escola, nos Estados Unidos, nós temos os serviços de educação especial, onde nós vamos ter muitas vezes terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, analistas do comportamento, todos que vão para dentro da escola fornecer as terapias e os acompanhamentos necessários para esses indivíduos. E lá o pessoal ainda reclama, porque vocês acham que lá não tem mal profissional? Tem um monte de mal profissional. Um monte também. E nem todos os direitos também são cumpridos, nem todos os direitos são cumpridos com qualidade. Então nós temos essa série de questões. Mas a gente precisa entender o que é cada coisa e o que está sendo feito. Então, de repente, vale a pena essa criança ir menos dias para a escola, sair mais cedo da escola para frequentar outras terapias? E outra coisa muito importante, esses meninos estão fazendo atividade física? Por quê? O que nós vemos muitos autistas ficarem o quê? Obesos. Muitos, inclusive, fazem uso de medicações que, infelizmente, têm como efeito colateral o ganho de peso. Tá sobrando tempo para esses meninos fazerem atividade física? E é importante entender também que a gente vai mudando as prioridades e mudando as necessidades de serviço ao longo da vida da criança. Uma criança de 2 anos tem necessidades completamente diferentes de uma criança de 11 anos. Por isso que é óbvio, é claro, que o número de horas e a indicação de quais tipos de terapia, ela deve ser individualizada. Mas isso é óbvio. Meu Deus, da onde que tiraram que tem que ser um padrão? Exatamente, não tem coordenação motora, muitos têm problemas motores, precisa ir para fisioterapia, precisa ir para o terapeuta ocupacional, precisa ir para o psicomotricista. Muitas vezes o fato de ter dificuldade e de ter problemas na parte do desenvolvimento motor e sensorial faz com que a atividade física fique extremamente desconfortável para eles. Às vezes é também por causa do calor. Meu filho, por exemplo, tem uma tolerância zero a calor, parece a mãe. Não sei, eu nasci no país errado, tá, gente? Eu não sei como eu vim parar aqui no Brasil, muito menos em Goiânia. Eu tinha que ter nascido no Canadá. Minha alma é canadense. Mas o meu corpo nasceu no Brasil. Então, você tem essas questões climáticas. E aí, com isso, o menino não faz atividade física, essas habilidades motoras não são treinadas, vai ficando pior, você vai tendo um ganho de peso, tá? Então, tudo isso você precisa pensar. Como é que você vai ensinar o menino a fazer uma produção de texto? Se o dedo dele dói, ele não consegue ficar na postura, na cadeira... Justamente, equilíbrio, a lateralidade, né, a marcha, exatamente, todas essas questões aí. Então precisa ter tempo. Então assim, por isso que uma equipe integrada, que infelizmente também não acontece, porque as pessoas não conseguem trabalhar em equipe, uma equipe integrada é importante porque você pode combinar objetivos de ensino e todas as pessoas que estão envolvidas com aquele indivíduo trabalharem dentro dos mesmos objetivos de ensino, trabalharem sob a mesma perspectiva de manejo de problemas de comportamento, manejo de fuga, de possíveis fugas de demanda também. Não inferir que tudo que o menino faz é fuga de demanda ou é para chamar atenção, né? Me dá uma ânsia ouvir isso. Ah, fuga de demanda. E Recife, Pernambuco, tá menos quente. Pois é, sei não, acho que você tá me enganando. Deve estar um calor danado aí, um sol de rachar. Então, assim, gente,
A gente precisa pensar sobre isso. Então, assim, não é fácil, sabe? Você encaixar todas as peças e ficar... Não! Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes, enquanto mãe, eu colocava no papel uma programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sabe? E tirava e colocava. E assim, tudo eu, mãe, indo buscar conhecimento. Isso em 2014, gente. 2014, 2015. Né? Então, assim, há muitos anos atrás. Então, eu pensando... Então, você não pode querer falar que se não for 40 horas, não é aba. Não existe isso. Totalmente errado. Não existe. Aba, a formação do conceito do que é aba não passa pelo número de horas. Passa pelo conjunto de procedimentos, do conjunto de princípios, se ele está tendo como base a ciência do comportamento ou não. E aí você tem uma outra questão, uma outra fase de análise, que é entender o que é terapia aba de qualidade e o que não é terapia aba de qualidade. Então, assim, não acreditem em mim, apenas ouçam e vejam o que faz sentido para vocês, né? O que faz sentido na prática de vocês enquanto profissionais. Se o que eu tô falando acontece, se não acontece, se eu tô viajando na maionese. Pensem, tragam esse conhecimento para as famílias e deixem que eles tomem as decisões do que eles acham que é melhor pro filho deles. E, olha só, o médico, muitas vezes, não vai ser o profissional mais capacitado para entender o que é recomendado para aquele paciente. Porque o médico geralmente é o profissional que menos passou tempo com aquela criança. E se ele menos passou tempo com aquela criança e não conhece as particularidades daquela criança e ele não trabalha com intervenção, como que ele vai ser o profissional que mais tem conhecimento técnico para definir o número de horas? Sendo que não é ele que dá a intervenção, não é ele que fornece a intervenção. O que o médico faz, geralmente? Atua nos diagnósticos, atua para entender se existe algo associado ao autismo, mas não é ele que realiza testes diagnósticos, avaliações diagnósticas, testes de triagem do desenvolvimento infantil, do autismo. Então, será que ele é o profissional mais adequado? Faça esse senso crítico. Faça esse senso crítico aí. Como que o médico vai fazer a indicação do plano terapêutico? Sendo que não é ele que mais conhece aquele indivíduo e não é ele que realiza a intervenção. Quanto tempo durou a consulta? Quantas horas o médico ficou com aquele paciente para ele conhecer esse paciente com profundidade e entender quais são as necessidades específicas daquele paciente? Faz as contas aí. Quanto tempo ele passou? Usa a calculadora se precisar fazer as contas igual eu. Pensem. Por que vocês acham que os planos de saúde e o próprio serviço público coloca o médico como detentor do poder da caneta, que eu sempre falo? Porque é benéfico para eles fazer isso. É benéfico para eles. Eles dificultam o acesso ao serviço. Quantas horas é necessário? Não sei. Cada caso é um caso. Cada indivíduo é um indivíduo. Não existe receita de horas de terapia. Porque é autista, é X horas de terapia. É deficiência intelectual? É X horas de terapia. Geralmente o médico nem sabe se esse indivíduo tem também como comorbidade a deficiência intelectual. Façam as análises críticas. Sejam protagonistas da própria história. Profissionais. Parem de ter o rabo preso com o médico. Porque o médico é seu amigo, porque é isso, porque é aquilo, porque ele tem que te indicar.
Passem a conseguir os seus pacientes, os seus clientes, os seus alunos na base dos resultados que você gera, no seu próprio suor e não na indicação do seu amigo médico. Porque se eu fosse depender da indicação dos meus amigos médicos, IAC hoje nem existia. Então eu quero que vocês façam essa reflexão do fundo da alma de vocês. De quais são os valores que você tem enquanto profissional. Quais são os valores éticos que você tem. O que é certo, o que é errado. O que você está fazendo vista grossa. Quais são os profissionais que você se junta, que você se alinha, que você aprende. São profissionais que se alinham com os seus valores? Ou você está passando por cima dos seus valores porque se não for assim eu não vivo, eu não pago as minhas contas. Eu nunca precisei passar por cima dos meus valores de verdade, de transparência, para poder ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Foi ser assim que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Então pense nisso. No início pode ser difícil. No início, isso vai te fazer, enquanto profissional, se afastar de muitas pessoas. Viver quase que numa bolha, que eu brinco com vocês que eu vivo. Porque eu vivo numa bolha, trancada, fechada, só dentro do meu próprio mundo. Entre aspas. Porque eu comecei a ver que uma série de práticas que uma série de pessoas faziam não se alinhavam com os meus valores de vida, com aquilo, com a educação de berço que eu recebi dentro de casa, de você ser honesto, de você trabalhar com a verdade, de você não enganar ninguém em prol de nada, por nenhum dinheiro no mundo. Passem a querer conseguir as coisas de vocês pelo mérito e não por indicações. Mas se quando aquelas indicações vêm, que elas vêm verdadeiramente pelo mérito de vocês. E não porque você é amigo de fulano, ou porque você fica puxando o saco de alguém, ou fazendo parte de uma panelinha X, Y ou Z. Eu não gosto de panelinhas. Eu não vivo em panelinhas. Então, pare pra pensar nisso. Então, falei pra vocês sobre não é certo o ABA, não existe método ABA, não é o ABA, não é fazer ABA. Falei pra vocês que horas de intervenção ABA não é definida, terapia ABA não é definida pelo seu número de horas. Falei sobre a questão de horas indiretas de trabalho, horas diretas de trabalho, a questão do ganho dos planos de saúde. As horas precisam ser individualizadas. Atente-se para se esse médico está preparado ou não para indicar esse plano de intervenção. O que você está chamando de terapia? O que você está chamando de intervenção? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo final? Todos esses são pontos, são reflexões que eu fiz para vocês. Se fizer sentido alguma coisa que eu falei aqui, peguem, incorporem, coloquem na sua prática. Se não fizer, joga fora. Beijo, sem ressentimento e tá tudo certo. Pega só aquele conteúdo que você acha que serve pra você, que faz sentido pra você. Né? Então é isso que a gente busca fazer com os alunos aqui dentro do IAC. São os nossos valores, eles não são negociáveis. E é assim que a gente acredita que as coisas devem ser feitas. É assim que a gente treina profissionais. Nunca sou eu direcionando o que eles devem fazer. Sou eu trazendo escolhas, decisões, fatos, em alguns momentos opiniões, mas para que cada um tome os seus próprios caminhos e decida sobre a sua própria prática ou sobre o futuro do seu próprio filho, tá bom? Volto ainda essa semana com mais conteúdo para vocês. Espero que tenha valido a pena. Queria eu ter tido acesso a esse tipo de conteúdo lá em 2014, mas a gente tá aqui para fazer com que outras pessoas, sejam famílias ou profissionais, não tenham que passar por tudo que eu, como mãe e como profissional, passei na minha vida pessoal e na minha carreira profissional, todos os desafios, todos os problemas, todas as coisas que várias delas eu já compartilhei com vocês.